Olá, tudo bem? O Se Liga na UFG começou e o assunto de hoje é natureza e meio ambiente. Você vai ficar por dentro do que é permacultura. Vai conhecer um laboratório da UFG que trabalha nessa relação entre sociedade e natureza e muito mais. Fique ligado! A UFG sediou recentemente o 3º Simpósio de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Nesta edição, os temas principais foram a permacultura, a agroconsciência e a cultura de paz. E nós fomos lá conferir um pouco disso tudo. Meu nome é Neymar Marcos da Silva, eu sou designer em permacultura. A permacultura é uma ciência australiana, né, que foi desenvolvida na década de 70 e ela vem justamente pensar uma outra agricultura que não é essa agricultura do agronegócio, do veneno, do adubo químico. E aí começou com uma agricultura natural, né, baseada na permanência, em plantas permanentes, né, na agrofloresta, nos bosques. Olá, meu nome é Sandra de Fátima Oliveira, sou professora aqui no Instituto de Estudos Socioambientais aqui da UFG. Permacultura está relacionado com a cultura permanente, né? Ou seja, e também relacionado com a cultura da sustentabilidade. E na permacultura, o conceito dela é a utilização dos materiais locais, então cultura permanente. Então a gente trabalha com bioconstrução, com a agrofloresta. E depois, com o tempo, começou a se pensar que não é só plantar de forma ecológica, né? Como é a minha casa, que material que eu estou usando para construir, quais são as energias que eu estou usando, né, para desenvolver os meus sistemas, aonde está indo, que água eu estou bebendo, onde é que está indo meu xixi, meu cocô, né? Onde é que está indo meu resíduo, como eu estou lidando com isso? Meu nome é Jéssica Barroso Borges, eu sou estudante de Engenharia Florestal aqui na UFG desde 2010. A permacultura não é uma coisa que envolve só quem é produtor, quem trabalha, quem é um profissional da natureza, envolve todos nós consumidores que financiamos tudo isso que acontece. Então, todo mundo tem que saber disso, saber da importância do papel do consumidor, que é ele que move toda essa cadeia de produção inadequada, que está poluindo a nossa casa aqui, né, e nós não temos outra. O que eu vejo é que ela é um sistema de design, de planejamento, e é justamente o grande problema hoje da sociedade, das cidades, da nossa modelo de vida, é que é um modelo que não foi planejado. A ausência de planejamento é o grande mal hoje do trânsito, da poluição, da alimentação, da má alimentação, todos os problemas que a gente vê hoje derivados de uma falta de um planejamento. E a questão da autonomia também. Você saber fazer tudo, saber fazer sua própria energia. Por que a gente tem que pagar a energia? Olha esse sol, tem 86 mil terawatts passando aqui. Saber fazer sozinho, seu próprio desodorante, seu próprio tudo, autonomia, seu próprio alimento principalmente, né, que hoje em dia é envenenado. A consciência do alimento, desde o momento que a gente planta, né, a gente tem que ter consciência disso, até o momento que a gente come. E também depois o processo de reciclagem, né? Então na permacultura a gente trabalha todo esse processo. A gente vai agora para o intervalo, mas é rapidinho. Voltamos já! O Se Liga está de volta para falar de natureza e meio ambiente. Hoje recebemos em nosso estúdio Heleno Dias, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Professor Heleno, muito obrigado por sua presença. Tudo bem? Tudo bem, professor? Professor, existe uma confusão em relação aos termos natureza e meio ambiente, que quase sempre é pensado como espaços onde o ser humano não faz parte. Afinal, eu queria que o senhor explicasse o que é natureza e o que é meio ambiente. Na realidade, o que eu penso de natureza
O universo em si, né, para mim é a natureza e, logicamente, como a Terra faz parte do universo, quando ela surgiu, né, naturalmente, e tudo que surgiu naturalmente faz parte da natureza, inclusive os seres vivos, inclusive o homem, né, Os seres humanos. faz parte da natureza, né, e o ambiente faz parte disso, né, é uma parte da natureza que inclui esse conjunto aí de meio físico, químico, né, biológico, né, e os seres vivos. Faz parte disso também. O meio ambiente ele não está relacionado somente aos recursos naturais ou ao campo. A cidade também. Não, normalmente, às vezes uma ideia, né, de que a cidade não faz parte, né, do ambiente, né, do meio ambiente, mas na realidade a cidade faz parte, né, ela foi construída em cima de um terreno, a cidade, né, do lado de rios, então, e não é por ser cidade que ela não está sujeita integrada a todos esses problemas que envolvem essa questão ambiental, né? Perfeito. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, desligar a cidade do contexto que a gente pensa que quando fala em natureza ou ambiente, o meio ambiente, a gente pensa em florestas, grandes florestas, o Cerrado, o Rio Araguaia, né, o Rio Tocantins, mas não o Rio Meia Ponte, porque corta a nossa cidade. Né? Perfeito. E a gente tem que pensar que tudo faz parte. Sim. Professor, algumas expressões como sustentabilidade ambiental ou sustentabilidade social estão sendo cada vez mais utilizadas. O senhor acredita que, de uma maneira em geral, existe uma percepção clara do que seja isso? Olha, sustentabilidade, grande parte não está muito por dentro do que seja isso, né? Sustentabilidade. Desenvolver com sustentabilidade, né? Até porque a gente pode dar um exemplo por exemplo, de energia renovável com respeito ao açúcar, a cana, né? Energia renovável. Mas para plantar essas grandes lavouras, você vai destruir uma grande área do nosso cerrado aqui, é destruído, imensa. E uma riqueza de espécie, né? E de genes se foram. Então, por um lado, você está pensando que está fazendo uma coisa totalmente sustentável, não está agredindo o ecossistema, na realidade você está agredindo e muito. E na realidade, o desenvolvimento sustentável tem que ser programa de governo mesmo. Né? E tem que pensar em agredir menos possível, né? Os ecossistemas. Certo. E garantir que esses ecossistemas se mantenham. Né? E que às vezes, pensando que está fazendo uma coisa de sustentabilidade, na realidade também está causando grande impacto no ambiente. Certo. Professor, ainda há uma confusão quando pensamos no que são ecologistas, ecólogos, ambientalistas, defensores do meio ambiente e outros termos que são comumente citados em discussões sobre natureza e meio ambiente. Na realidade, o meio e ambiente também, o meio tem muito significado, né? E ele também, um dos significados dele também é ambiente. E meio ambiente, duas palavras, mas que hoje você usa tranquilamente. Ecologia, na realidade, é uma ciência, ecologia, né? E quem faz esse curso de graduação em ecologia, que na UFG tem, ele é um ecologista. Certo. Agora, ambientalista, todos aqueles que lutam, né, em defesa, na proteção do meio ambiente. Perfeito. Eu posso ser, o senhor, você pode ser ambientalista, um ecologista pode ser um ambientalista, ou como ecologista pode ficar na dele e não querer saber disso, né? Perfeito. Ok, professor, muito obrigado. Bom, nós vamos agora para um intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta para continuar essa conversa.
O Se Liga está de volta com Heleno Dias, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, que está aqui para falar de natureza e meio ambiente. Professor Heleno, qual a situação do planeta hoje quando falamos de natureza e meio ambiente e qual a situação de Goiás, de que maneira Goiás está inserida nesse contexto? Bom, o que a gente vê, a gente sente e a gente sabe, a situação do planeta, ela está caótica, né? A gente pode citar a situação do aumento da temperatura, os grandes desastres, né, naturais, tipo terremoto, enchentes, chuvas violentas, furacões, né? Poluição marítima nos grandes oceanos, e a morte dos oceanos, principalmente, por exemplo, o Oceano Pacífico, a cada ano está aumentando a morte dele, né? Então tem até um movimento para conservar 30% dele. É mundial, né? Sim. 30%. E também a gente depende muito, o planeta depende muito das grandes nações, dos grandes governos. Então eles têm que tomar uma decisão. Se eles tomarem certas decisões para reduzir a emissão de carbono, né? E a emissão de poluente, a emissão de agrotóxicos, sem a participação deles, é muito complicado a situação, vai ficar muito complicada a situação do planeta. Então a gente depende da sociedade mundial, né? Da população mundial, pressionar como já tem, né? Sim. Como nós já temos meios de pressionar, porque hoje o meio de comunicação é muito rápido, né? Através da internet. Que a gente está pressionando, porque a situação na África está horrível. Por exemplo, os leões ameaçados, os gorilas das montanhas ameaçados, as baleias ameaçadas, né? A morte das baleias, né? Poluição, então, dos oceanos, as grandes indústrias, né? Jogando poluente aí. Professor, pensando localmente, em Goiás o senhor acredita ou percebe que existe uma preocupação? Não, em Goiás também não é diferente, né? Nós temos agressão ambiental de indústria, poluição, erosão, grandes erosões, né? Erosão do Rio Araguaia, diminuição da água do Araguaia recentemente. A agropecuária, ela causa um grande impacto? A agropecuária às vezes retira água dos rios. Por exemplo, minha ponte, aqui, nosso, né? Que é uma coisa local, ainda tem esgoto jogando ainda no principal rio nosso, que é o Meia Ponte. O Meia Ponte, e por que nós não lutamos para salvar o Meia Ponte? Para ele voltar a ter peixe. O pessoal passa final de semana lá pescando no Meia Ponte. Não é que é nosso. Não é porque... Então Goiás não é diferente, né? Os grandes desmatamentos do cerrado, né? As grandes monoculturas que nós temos são todos problemas. As indústrias na beira dos mananciais, né? Jogando poluente. Então, não é diferente. Então a gente tem que estar... Goiás é uma região que a gente pode chamar de mini relação ao planeta, mas que faz parte do contexto. Claro. Então, se a gente cuida aqui, a gente está ajudando a cuidar do todo. A cuidar do todo, que é o planeta. A UFG, ela tem feito alguma coisa nesse sentido? Tem, claro, né? Que a UFG tem, através de seus professores, através de seus cursos, nós estamos formando professores. Você tem o IESA que trabalha, né? Diretamente com o ambiente, os alunos produzindo, né? Auxiliando projetos de governos, mesmo que não aplique, mas está lá, ajudando, né? Sim. Combatendo isso que acontece na cidade, principalmente em Goiânia, os fundos de vale nossos aqui, a UFG, através de seus professores, né, tem participado muito, e os cursos nossos. Perfeito. Nós temos muitos cursos aí, tem engenharia, né, que tem trabalho, né, muito, e que ajuda, né, os governos aqui, e ela tem desempenhado um papel muito importante nisso aí, né? Certo. Combate à dengue, por exemplo, a UFG participou, através e participa ainda, né? Certo. Tem fez o grupo de combate, né, combate ao foco do mosquito da dengue, ajudou bastante, principalmente naquela época da epidemia, que foi um desequilíbrio ambiental, né? Muito grande, né? Então,
tem desempenhado muito bem o papel dela. Professor, e quais são, já para a gente encerrar, quais são os desafios hoje quando pensamos em natureza e meio ambiente? E a outra pergunta já é se dá para ser otimista pensando nesses desafios. Olha, o desafio que a gente tem é justamente esse, é a gente estar sempre discutindo, levando, mostrando na televisão, propaganda, né, em defesa do ambiente, mostrando que é possível você produzir, mas é possível você também proteger o ambiente, né? Sim. Preservar, né, professor? Preservar e proteger, né? Proteger para preservar, para ele desenvolver naturalmente, né? Claro. Então, isso é possível, mas precisa de engajamento da sociedade, como um todo. Não adianta ficar só no papel ou no discurso entre quatro paredes, como acontecia muito, né? Ok. Não adianta isso. Perfeito. Professor, nosso tempo encerrou. Muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. E espero que o senhor volte mais vezes para a gente bater um papo aqui sobre natureza e meio ambiente. Não. Obrigado. Bom, essa conversa ela vai ficando por aqui. Agora nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta. O Se Liga na UFG está de volta com seu último bloco. E já que o assunto de hoje é natureza, você vai conhecer agora um laboratório da UFG que desenvolve estudos nessa relação entre seres humanos e meio ambiente. Eu me chamo Denis Castilho, sou geógrafo, professor aqui na Universidade Federal de Goiás. O Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais, que é o Laboter, ele foi criado em 2008 no sentido de atender novas demandas, sobretudo do programa de pós-graduação, quando foi incorporado o doutorado aqui no Instituto de Estudos Socioambientais. Meu nome é Romualdo Pessoa, eu sou coordenador do Laboter, e aqui no laboratório estão em desenvolvimento cerca de 11 pesquisas. Eu sou a Lara Ferreira, sou geógrafa do Laboter. Temos várias palestras, minicursos, workshops que são realizados, todos vinculados com os projetos dos professores e com a ajuda dos alunos de graduação e pós-graduação. E também temos alguns projetos de extensão que atingem as comunidades externas, né? Temos 2 projetos grandes que trabalham com comunidades tradicionais, principalmente os quilombolas no Nordeste goiano, e também que trabalham com assentamentos rurais, né? Sejam mulheres rurais ou movimentos sociais ligados aos assentamentos. Nessas diversas áreas que o laboratório abrange, né? No tocante a questões da biodiversidade do cerrado, de questões hídricas, de dinâmicas socioespacial, dinâmicas territoriais. Também trabalhos ligados à comunidade calunga. Pesquisas também na área de redes de transporte. Algumas pesquisas ligadas a questões culturais, no âmbito da geografia cultural. Além daqueles outros projetos que estão ligados aos estudantes na área de pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado, que são orientados pelos professores aqui do Laboter nessas diversas áreas que foram citadas. A UFG faz parte da vida de muita gente. Por isso, dedicamos agora um tempo em nosso programa para mais uma história ligada à universidade. Meu nome é Natália Barcelos. Hoje eu tenho 27 anos, mas a minha história com a UFG começou mais ou menos há 10 anos atrás, quando eu vim prestar vestibular pela primeira vez, em 2007. E eu não conhecia o campus. Minha irmã mora no Itatiaia,
na vida inteira eu vim visitá-la e nunca tinha vindo para o campus. E aí eu fui prestar vestibular, primeira vez, eu lembro que eu estava na sala e fazendo prova e o macaco pulou dentro da sala, bem na hora que a gente estava fazendo a prova, e aquilo eu achei fantástico, porque não estava acostumada a ver o macaco. E aí de repente você está fazendo a prova e todo mundo leva o maior susto. E eu fiquei encantada com o campus, porque eu achei ele muito lindo mesmo. Na hora que você sai, assim, que você vê os ipês floridos no final do ano, então ele tá perfeito. E eu fiquei encantada. Eu falei assim, é aqui mesmo que eu tenho que estudar. Porque ninguém na minha família nunca estudou, nunca chegou ao nível superior. Eu fui a primeira da minha família a vir para o nível superior numa instituição pública. E aí foi um despertar assim para a Natália, né? Eu não sabia como isso ia mexer com a minha vida até eu realmente passar ali os 6 primeiros meses. E depois, ao longo do curso, eu fui trabalhar aqui mesmo na UFG como bolsista na pró-reitoria de graduação. Eu realmente, quando olho para trás, me enche muita alegria, muito mesmo. Fico feliz de ver que hoje, né, a universidade tem buscado resgatar essas histórias e perpetuar isso como memória. Isso é muito bom. O Se Liga na UFG de hoje está chegando ao fim. Aproveite para acessar o site da TV UFG. Lá você tem acesso a todos os episódios deste e de outros programas, além das nossas redes sociais, conteúdos exclusivos e muito mais. Olha, nos vemos na próxima. Tchau!